porque você está numa zona de guerra, Aline. Seja bem-vinda. Shalom, shalom, pessoal. Pois é, eu falei com vocês. Eu estou ao vivo aqui de Jerusalém. Eu não estou no Brasil, por isso eu estou aqui online. Mas a gente vai falar justamente da guerra que está acontecendo. E eu estou na guerra nesse momento, não obviamente no fronte, mas eu estou aqui em Jerusalém e tocaram muitas sirenes desde agora do 28 de fevereiro. E por isso eu estou aqui com o meu celular sempre do lado. Ele está carregando, mas eu estou com o meu celular. Se começa a tocar sirene no celular ou do lado de fora, eu vou ter que sair, porque eu tenho que pegar meus filhos para levar para o bunker também. Aqui é de noite, as crianças estão dormindo, então é dois em um, Pois é. vivendo a guerra e comentando dela. Eu tive aí, eu passei por essa experiência das sirenes e no aplicativo você vê o quanto tempo, né? Você tem para ir até o bunker. Pra se abrigar, né? Porque eles me explica, me fala se eu tô falando errado, me corrija. Eles sabem mais ou menos, eles sabem da onde partiu e quanto tempo vai demorar para atingir ou Tel Aviv, ou Jerusalém, ou a região que você tá, não é? Exatamente, cada região tem um tempo diferente, mas a gente sempre sabe os nossos tempos. Aqui em Jerusalém são sempre 90 segundos, então do momento que começa o alarme, eu tenho 90 segundos para chegar no bunker e trancar ele. A questão é que agora, já que os mísseis estão vindos do Irã, que é extremamente distante, e não de lugares fronteiriços como Líbano e Gaza, a diferença é que o míssil está vindo tão de longe, o exército de Israel consegue saber que o míssil está vindo bem mais que 90 segundos antes. Ah, Então, o que acontece agora nesse conflito é que a gente recebe um pré-aviso. Então, a gente recebe um pré-aviso que o celular faz tá, 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 e aí ele avisa, tem uma chance que a sirene toque nos próximos minutos, tem que ficar ao lado do bunker, ficar próximo a um local seguro, e aí o míssil vai vindo, e quando ele vai vindo, Israel sabe melhor exatamente onde ele vai cair. Então, quando o míssil é lançado, o aviso é dado para uma área muito grande, conforme ele vai se aproximando, eles vão sabendo melhor onde vai cair, onde deveria cair, para onde ele foi lançado, e aí as sirenes tocam só no local específico. E aí, nesse local específico, dependendo do lugar onde está, aqui em Jerusalém são 90 segundos. Então, essa é a nossa realidade. o pessoal tá falando que tá uma diferença depois a altura das vozes, tá? Que a dela tá mais alta que a nossa, então dá uma regulada aí, tá, Romero? Eu queria pedir a ajuda do Júlio, porque eu vi o. Não sei, assistiu Casa de Dinamite, aquele filme do Netflix? Casa de É. Dinamite? Eu não vi esse filme. Cara, e lá eu consegui entender melhor o que a Aline tá falando. Ah, Quando se lança um míssil e lá acontece isso, lançar um míssil para os Estados Unidos, sim. a princípio a área é muito grande. Eles É. não sabem onde pode atingir. A partir do momento que ele vai chegando perto, a área vai cada vez reduzindo mais. Sim, sim. Explica por que que é assim. É uma medida de triangulação. Você faz isso por radar e diversos tipos de sensores, tá? Um míssil, ele pode ter uma alteração no curso dele, dependendo se isso pode ser planejado ou isso pode ser, digamos, hoje, uma alteração feita pelo próprio míssil, uma Ah, correção é? feita pelo próprio míssil, tá? Ele, Mas ele, ele tem uma inteligência dentro dele? É? os mais novos são capazes de se orientar. Tá. Se orientar. Não quer dizer que ele vai selecionar um alvo independentemente, mas ele pode se orientar. A diferenciação mais básica que a gente faz, Vilela, de míssil para foguete é essa. Um foguete, ele não tem um direcionamento. Ah, é? Um míssil, ele pode ser direcionado. Tanto você pode direcionar ele com as aletas do final dele, né? São 4 geralmente, ou pelo próprio bocal. A gente chama isso de empuxo vetorado. Tá. Né? O bocal dele pode se mover também para poder modificar a direção. Mas vamos dizer, se você tem, por exemplo, 3 leituras do mesmo foguete, do mesmo míssil, 3 leituras. O que significa Uma, isso? 2, 3. 3 Significa pontos. que você tem 3 pontos registrados dele em 3 momentos de tempo diferentes. Tá. 1, 2, 3. Você fez um vetor. Você fez um vetor. Você vetorou o foguete. Entendeu? 1, 2, 3 eu já sei que é uma linha, então eu posso excluir essa área e essa área. Ele vai para esse lugar aqui. Tá. Se eu vetorei 1, 2, 3 para cá, eu posso excluir para cá. Ah, é por É isso. isso que ela está falando, que para Jerusalém são 90 segundos se, por exemplo, o míssil é Do localizado a partir do sul do Líbano ou de Gaza. É. Que né? é muito próximo, né? Que é muito próximo. E no caso de Gaza
e boa parte do Líbano não são nem mísseis, são foguetes mesmo, né? A distância é tão curta que o cara ele lança aquilo com Mais ou menos um mais ou menos só direcionamento. vira a rampa para Tá. onde ele quer que atinja. Por isso que esses mísseis e foguetes normalmente eles atingem uma casa, atingem alguma coisa que não é um alvo militar, assim, né? A precisão desses foguetes do Hamas, do Hezbollah, muitos deles são precisões bem imprecisas, vamos dizer assim. Mas os mísseis do Irã, eles têm um sistema de navegação que é cada vez mais moderno, né? E é cada vez mais preciso. Só que eles estão sendo lançados de uma distância tão maior que a triangulação deles é feita com uma antecipação também muito maior. Então a janela de tempo que ela tem para se abrigar também é, comparativamente, bem maior. É isso que ela está falando. Você sabe, Aline, dizer para a gente assim, a diferença, a janela que você tem de Gaza para o Irã? Então, é 90 segundos, independente se é jogado de Gaza, do Líbano ou do Irã. A diferença é justamente pelo que tu está falando, já que o Irã é muito mais distante. Quando é lançado do Irã, a gente também recebe, além dos 90 segundos, um pré-aviso. Que Mas pode a se gente confirmar recebe... ou não, né? O aviso do aplicativo chega com 90 segundos, é isso? Não chega quando o então, míssil sai, pelo que eu entendi, né? Não. Vamos ver. quando o míssil é detectado, Sim. não necessariamente é detectado no momento que ele sai, mas no Tá. caminho ele é detectado. Então, quando ele é detectado, a gente recebe um pré-aviso, em hebraico é atraa, e esse pré-aviso, então, diz que nos próximos minutos pode haver sirene. Aí, Mas a sirene só começa a tocar com os 90 90 segundos. segundos. É Eu pouco não sei tempo, né? exatamente por que eles mantiveram esses 90 segundos, porque também de Gaza e também do Líbano é ao mesmo tempo, talvez justamente para padronizar para a população, para todo mundo saber, porque na hora que toca o aviso, a gente não sabe de onde está vindo. Como hoje tocou sirenes em Tel Aviv de mísseis vindos do Irã, hoje também tocaram sirenes de mísseis vindos do Líbano. Então, quando toca a sirene, a gente não pensa muito, tu sabe? Eu tenho 90 segundos, vai para o bunker, vai para o É lugar mecânico, seguro. né? É mecânico. É uma resposta mecânica. Eu Exatamente, acho que é a gente por conta tá- disso que você não muda o tempo. Quando eu tava em Tel Aviv, eu tava no hotel e tinha um na cobertura pra cima e um pra baixo. E aí você vê qual é o mais próximo e vai pra lá. No caso que ela falou Exatamente. do míssil que vem do Irã, você recebe um pré-aviso, eu vou tentar explicar assim, o míssil está tão longe que ainda você não consegue determinar exatamente a área de impacto. Então você recebe um pré-aviso, né, Aline? Por exemplo, o míssil está indo em sua direção, mas eu não sei se ele vai para a área de Jerusalém, se ele vai para a área de Tel Aviv, se ele vai para o sul do país, lá no deserto de Negev, eu não sei. Mas a partir da leitura que é feita, do acompanhamento eletrônico que é feito desse míssil nesses minutos seguintes, aí você consegue determinar, porque eu creio que esse aplicativo, ele soa para o país inteiro ou ele soa somente para a área que o foguete está... Ele soa para a área, quer Pra área, dizer, eles não vão tocar o pré-aviso para todo o país, mas é para uma área muito, muito grande, que pode ser de dezenas e dezenas de quilômetros. Também tem que Sim. lembrar que todo Israel é pequeno, mas assim, pode ser dezenas de quilômetros. E aí, quando eles realmente conseguem calcular melhor, aí a sirene é por área, e as áreas realmente são pequenas. Só para vocês entenderem, por exemplo, Jerusalém, que é a capital e a maior cidade do país, tem 1 milhão de habitantes, e Jerusalém é dividida, eu acho que em 5, 6 áreas. Então, mesmo quando a sirene toca em Jerusalém, não toca em toda a cidade, toca por áreas. Então, por exemplo, eu moro no que se chama Jerusalém Centro. Então, às vezes pode tocar a sirene em Jerusalém Sul ou Jerusalém Leste, Oeste, e não necessariamente onde eu moro. Então, realmente, o sistema, quando ele está nesse período de 90 segundos, esse período realmente mais próximo, o sistema realmente ele é bem, bem mais preciso numa questão de bairros. Pode tocar nesse bairro e não no outro. Mas também a gente tem que lembrar que a sirene toca por precaução. Eu estou também olhando aqui o chat, eu vi o pessoal colocando também o domo de ferro e o domo de ferro. Sim, o que acontece é a sirene, ela é tocada de uma maneira preventiva, mas da mesma maneira são lançados os antimísseis para derrubar os mísseis que estão vindos do Irã, ou do Líbano, de onde for. Então, esses mísseis, na sua grande maioria, são interceptados. Por exemplo, desde o início da guerra, se a gente contar não só agora da guerra do Irã, mas se a gente contar desde o início da guerra, por exemplo, de 2023,
Desde o massacre do 7 de outubro, ele tocou centenas de vezes a sirene aqui em Jerusalém e só caiu uma vez aqui em Jerusalém, realmente um foguete caiu em